Mas, irmãos, eu estou aqui com a palavra de Deus e estou aqui, nesse momento do café, o café espiritual que outro dia te convidei para tomar, né? Não é aquele café que a gente toma com pão, mas é o café que alimenta a nossa alma. Eu quero convidar você a tirar esse momento para esse café espiritual com o pastor Licurgo. Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14. Esse é o texto que eu quero ler com você. Hebreus 12, 14. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós colocamos neste momento o nosso coração diante de Ti e rogamos, ó Pai, esteja abençoando o Teu povo, iluminando a mente de cada um, para que todos sejam abençoados. Tem compaixão em nome de Jesus. Amém. O texto de Hebreus 12, o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero me ater a essa segunda parte do versículo. Seguir a paz com todos, a gente, claro, deve atender o ensino da palavra. E no que depender de nós, conforme a Escritura diz, a gente tem que viver em paz com todos. Mas o que eu quero chamar a atenção sua é para essa segunda parte. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É sem a santificação que ninguém verá o Senhor. Nós, como seres humanos que somos, temos um problema muito sério desde que nascemos, que é a corrupção. Nós somos corrompidos pela força do pecado. Já nascemos num estado de pecado. E o que acontece é que durante a nossa vida, a gente vive com essa inclinação para o pecado. Desde pequeninos, desde que somos crianças, a gente tem aquela tendência à desobediência e a fazer aquilo que não pode. E a gente vai pela adolescência, mocidade e na vida da idade adulta também. A gente, como nós dissemos ontem, temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Os nossos ouvidos são atraídos por aquilo que é corrupção. A gente tem mais inclinação para aquilo que é pecado. Os nossos olhos são mais atraídos para aquilo que é pecado. A nossa boca, a gente tem mais na nossa boca as palavras que são da corrupção, da natureza pecaminosa. É uma inclinação natural que o ser humano tem. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente faz algo que é deleite carnal. É deleite nosso pela nossa corrupção. Mas que em algum momento vai trazer um problema para a gente. Vai trazer destruição. Vai trazer alguma dor e alguma angústia. E a gente vai estar, enquanto a gente teve inclinação e se deleitou naquilo que era corrupção, que era pecado, vai chegar uma hora que a gente vai estar tentando resolver aquilo no que a gente se meteu por causa do pecado. E muitas vezes a gente não consegue. E é por isso que vem a santificação, a santidade que nós falamos outro dia. Nós precisamos, para resolver o problema do pecado, e do que o pecado nos traz, a consequência do pecado, nós precisamos de Deus. Mas para conseguir aquilo que Deus pode fazer por nós e que só Ele pode resolver essa situação, a gente precisa de santificação. Nós precisamos de santidade. A gente vai encontrar na palavra de Deus várias situações em que o povo estava em aflições e o povo se voltou para Deus e clamou ao Senhor. E o Senhor livrou o povo, estendeu a mão e socorreu. Mas, para que isso acontecesse, o povo teve que se santificar. Um exemplo que a gente tem aqui, o primeiro exemplo que eu separei, é o exemplo do povo de Israel lá no Egito. O povo estava cativo no Egito, era escravo no Egito e vivia no sofrimento. Faraó, com mão pesada, afligia o povo com dura servidão ali no Egito. O povo clamou a Deus e Deus então enviou Moisés. Moisés veio, Deus mostrou os sinais e prodígios ali no Egito, com mão forte, com mão poderosa, e o último dos sinais foi a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos. E naquela noite, enquanto aquela última praga estava caindo sobre o Egito e afligindo o Egito, era uma batalha, era uma guerra. E era assim que Deus estava agindo, porque era essa maneira para que ele libertasse o povo. Enquanto Deus estava ali fazendo aquilo, o povo estava celebrando. O povo estava fazendo aquela cerimônia do Cordeiro, o Cordeiro Pascual. Essa cerimônia ela foi muito importante na história do povo de Israel e na história do povo cristão, porque aquele cordeiro representava o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, naquele momento
em que Deus estava dando livramento a uma situação de angústia que não tinha outro jeito, né? Era Deus que poderia valer aquele povo, não tinha alguém que pudesse lhe valer, o povo estava celebrando, ou seja, estava se santificando ao Senhor, buscando ao Senhor. Nós vamos encontrar também lá no livro de Josué, no capítulo 3, quando o povo de Israel já está para entrar na Terra Prometida, e ali eles têm um problema muito sério. Deus tinha prometido a terra, eles tinham sido conduzidos até ali, mas tinham o Rio Jordão pela frente. E o Rio Jordão estava em época de cheia, transbordava em todas as suas ribanceiras. Como é que o povo ia conseguir atravessar e tomar posse da terra? Se bem que ainda haveriam guerras a lutar depois, e que Deus também queria dar a eles a vitória. Mas naquele momento, como é que eles iam conseguir passar aquela barreira que tinham pela frente? E aqui, no capítulo 3, versículo 5, o Josué diz ao povo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Bom, Deus fez com que as águas do Jordão parassem. Elas vinham descendo e de repente formaram aquela parede. E aí o povo conseguiu passar. Isso aconteceu quando aqueles que carregavam a arca tocaram os seus pés na ribanceira, na beira do rio Jordão. Aí as águas pararam. Foi o Senhor agindo, foi o Senhor fazendo um milagre. Mas para que esse milagre acontecesse, o povo teve que se santificar. É importante, meus irmãos, nós, durante a nossa vida, temos muitos e muitos momentos que a gente vai precisar. A gente vai precisar de Deus para que nós possamos ter um casamento feliz. Nós vamos precisar de Deus para que os nossos filhos possam crescer, ser bem criados e prosperar na vida. Nós vamos precisar de Deus para que nosso trabalho possa render, possa prosperar. Vamos precisar de Deus numa situação de enfermidade. Vamos precisar de Deus numa situação de calamidade, onde houver alguma situação que estiver afligindo o ambiente, a cidade, o povo onde a gente habita. Vamos precisar de Deus em muitas e muitas situações. A gente vai clamar a Deus e a gente sabe que para a gente dar um passo, a gente precisa que o Senhor nos guarde e nos guie naquele passo. A cada um dos nossos dias, tudo que acontece conosco, nós precisamos que Deus esteja conosco para que a gente possa conseguir seguir o nosso caminho. Mas isso só vai acontecer com uma vida de santificação. Quando a gente buscar a santidade. É muito importante que você e eu lembremos disso. Porque no momento em que a gente deixa a santidade, deixa a santificação, a gente vai correr o risco. E certamente vai padecer. Não tem meio termo. Ou você está andando na santificação, você está vivendo a vida onde você busca essa santidade e Deus está cuidando de você, Deus tem a tua vida nas mãos dele e vai abençoar você, ou você vai viver a corrupção, vai viver o pecado, vai viver aquilo que é inclinação natural da nossa carne e vai arcar com as consequências. A alma que pecar, nós dizemos outro dia, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O Tiago diz que aquelas coisas que acontecem de ruins, iras, contendas, todos os males que acontecem de ruins na nossa vida, elas são resultado de uma amizade com o mundo que a gente tem. A amizade com o mundo não é com o mundo como a criação de Deus. O mundo como criação de Deus não tem problema algum. Amizade com o mundo no sentido de o mundanismo, aquilo que é inclinação contra Deus, o pecado que domina no mundo. A Bíblia diz, Tiago fala que essa amizade com o mundo nos faz inimigos de Deus. E aí a gente não consegue conviver uns com os outros, a gente não consegue caminhar o nosso caminho e a nossa semente que a gente lança não vai dar o que a gente precisa. O trabalho não vai dar o resultado. As palavras não vão ser compreendidas e a gente vivendo essa amizade mundana, fazendo aquilo que é a inclinação da carne e sendo assim inimigos de Deus, a gente está rompendo com Deus, a gente não vai ter. Lá em Isaías, no capítulo 59, Deus diz através do profeta:
A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. A Bíblia inteira nos ensina isso. Nós temos essa tendência de corrupção, né? O homem, né? A mulher, o servo e a serva de Deus, que buscam a vida, né? de oração, né? e faz a obra de Deus, este também está correndo esse risco, porque também é pecador. E este também precisa vigiar e orar, precisa estar atento, precisa estar agarrado com Deus. Eu e você precisamos disso, porque a nossa tendência é essa. Se a gente deixar uma brecha, o inimigo ele vai entrar por essa brecha, ele vai jogar ali aquela armadilha e vai acabar seduzindo-nos. Nós precisamos estar vigilantes, porque a gente tem que romper com o inimigo. A gente tem que abandonar a vida de corrupção. A gente tem que ter ódio, podemos assim dizer, do pecado, porque o pecado vai nos fazer mal. A gente tem que buscar uma vida de santidade. A gente tem que ter prazer e desejar aquilo que vem de Deus. Porque aquilo que vem de Deus, como eu já disse outras vezes, não vai melhorar Deus em nada, não vai trazer benefícios para Deus em nada. Ele é Deus e vai continuar sendo Deus, independente do que a gente faça. O que vem de Deus é por misericórdia de Deus. O que Ele fala, o que Ele manda é por misericórdia, porque Ele está justamente nos dando a solução, nos mostrando o caminho e a maneira como a gente pode ter uma vida realmente feliz. A gente tem a bênção que a gente precisa, a gente tem a unção, né, naquilo que a gente faz, as palavras que você diz, a oração que você faz, você tem poder, você tem autoridade. A gente vive uma vida deleitosa e prospera se a gente tiver essa santidade. A gente vai passar os momentos difíceis? Vai. A gente vai passar as lutas? Vai. Nesse mundo a gente tem aflição, né? Cristo teve aflições, né? No Antigo Testamento a gente vê como Jó sofreu, e os profetas, os servos de Deus, eles sofreram. Muitos deles sofreram terrivelmente. Mas à medida que você permanece nessa busca de santidade e andando na presença do Senhor, é como aconteceu com José do Egito, né? Ele passou a sua vida, né, dos 17 anos até o momento que ele estava lá com o faraó, dominando sobre todo o Egito, ele passou apertos terríveis, mas ele se manteve numa vida de santidade. Ele se manteve do lado de Deus, buscando a Deus, em comunhão com Deus. E ele foi vitorioso sobre tudo. E assim é com cada um de nós. O próprio Davi, que cometeu aquele pecado terrível, né, que a gente pensa, como é que um homem de Deus pode cometer um pecado desse? Pois é, ele tinha o coração, né, segundo o coração de Deus, mas ele acabou pecando, porque deu uma brecha em um momento. E ele sofreu muito por causa do pecado que ele cometeu. É claro que ele se arrependeu, voltou-se para Deus e teve o seu perdão. E assim é conosco. Vamos levar uma vida de santidade. Só assim a gente vai ser abençoado por Deus. Só assim a gente vai ser vitorioso nas lutas que a gente passar. Só assim a gente vai prosperar. Só assim a gente, embora passe momentos, né, de tristeza, de choro, a gente vai ter essa força que Deus vai nos dar para que a gente possa caminhar de cabeça erguida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, sabendo que nele nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Então fica aqui a palavra, né? Segunda vez que eu falo sobre santificação, porque é importante demais, é vital. Ou você leva uma vida de santificação, de santidade, e tem aquilo que Deus preparou para a tua vida, e vai desfrutar dos cuidados de Deus, e vai passar os apertos, mas vai ser vitorioso, ou o ser humano se entrega ao pecado, conforme a maioria se entrega, e a gente vê como há esse padecimento, esse sofrimento, muitas misérias, né? Muitas coisas que há na face da terra por causa do pecado. Que Deus nos abençoe e que você leve essa vida de santidade na presença do Senhor.